Já falando sobre a guerra no Oriente Médio, que entra nesta sexta-feira, no 7º dia, com mais ataques. Israel lançou mais uma onda de ataques contra Teherã após um bombardeio em Beirute, no Líbano. Vídeos que vamos trazer em instantes mostram várias colunas de fumaça no centro de Teherã. As forças de defesa de Israel dizem que infraestruturas-chave do regime iraniano foram atingidas. Se possível, a gente vai colocar já as imagens. Essas são imagens que temos agora do Irã, imagens que a CNN teve acesso. De acordo com a Cruz Vermelha iraniana, mais de 3.000 casas já foram danificadas desde o início da guerra. No Líbano, Israel diz ter atacado o Hezbollah, grupo aliado ao Irã. Uma instalação que armazenava drones do grupo teria sido atingida. Israel disse que já lançou 26 ondas de ataques contra um subúrbio ao sul de Beirute. A ordem para a população deixar o sul do país aumentou a tensão e os rumores de que a guerra vai escalar na região. O alerta gerou cenas de caos e pânico no país, inclusive daqui a pouquinho vamos trazer com a CNN Internacional o que relata o correspondente da CNN no Líbano diante dessa ordem de retirada dos moradores. O grupo Hezbollah também alertou os israelenses para que saíssem das cidades próximas à fronteira. É uma tensão que está escalando nessa zona fronteiriça. Em Israel, equipes da CNN também relataram explosões. O Irã afirma que lançou um ataque híbrido com drones e mísseis contra Israel. Esse ataque que foi interceptado pelas forças de defesa israelenses. Na Arábia Saudita, durante a noite, o Ministério da Defesa informa que 3 drones foram interceptados ao leste da capital, Riad, assim como 3 mísseis balísticos que tinham como alvo uma base ao sul da capital. No Bahrein, o Ministério do Interior informou que um hotel e 2 prédios residenciais na capital foram atingidos. Um míssil iraniano atingiu uma refinaria de petróleo. O governo afirma que não houve feridos e que a refinaria continua operando normalmente. E no Catar, as defesas aéreas interceptaram um novo ataque de drones contra a base aérea americana. É a maior base militar dos Estados Unidos no Oriente Médio. Enquanto trago o que foi a noite, a madrugada e esse começo de sexta-feira nesses países do Oriente Médio, já te trazemos agora as imagens ao vivo da região, com destaque para países que enfrentaram explosões e ataques nas últimas horas. Américo Martins, nosso analista de internacional, segue nessa cobertura intensa com a gente. Américo, falava sobre ataques no Irã, ataques em Israel, no Líbano, mas também em outros países no Oriente Médio. É a guerra que está se expandindo cada vez mais. Chega ao 7º dia sem sinais de trégua, Américo. Bom dia para você. Olá, Carol, muito bom dia para você, uma excelente sexta-feira a todos. Muito pelo contrário, Carol, todos os sinais são de uma intensificação dessa guerra. Ninguém fala neste momento em qualquer saída diplomática. Os Estados Unidos, por exemplo, disseram através do seu secretário da Defesa, o Pete Hegseth, que o pior ainda está por vir, que eles ainda vão acelerar muito mais os ataques contra o regime iraniano, tentando colocar muita pressão sobre os ayatollahs nessa tentativa de desmantelar as defesas iranianas. Segundo vários relatos de pessoas em Teherã, esta teria sido a pior noite de bombardeios israelenses contra alvos em todas as partes da capital. Mais de 2.000 pessoas já morreram, segundo dados das autoridades iranianas, apenas no país. E o Irã também continua atacando e expandindo os seus ataques. Nesta madrugada, atacou vários pontos de Israel, segundo as forças de defesa de Israel, sem nenhum ferido. Neste momento, continuam tentando lançar mísseis contra o território israelense e também lançaram ataques, como você disse, contra a Arábia Saudita, o Bahrein e o Catar. Catar, que é um país muito importante nesse processo, porque muitas vezes tentou mediar os conflitos envolvendo o Irã e os outros países ocidentais e também é, como você lembrou, o lugar da maior base militar dos Estados Unidos em todo o Oriente Médio.
no Líbano, a situação humanitária em especial está se degradando muito rapidamente, Carol. As forças de defesa de Israel soltaram comunicados falando para toda a população de vários bairros no sul da capital Beirute deixarem aquelas localizações, porque eles pretendem atacar com ainda mais peso os pontos de comando e os militantes do Hezbollah, que tem uma presença muito forte naqueles bairros ao sul da capital libanesa. E nós estamos falando aqui de cerca de 500 mil pessoas que receberam alertas para deixar as suas casas. E o Líbano não está preparado para conseguir acolher em abrigos todas essas pessoas. Além disso, o Hezbollah promete continuar atacando Israel e avisou que todas as pessoas deveriam deixar as cidades ao norte do território israelense. São os pontos onde o Hezbollah mais ataca com mais frequência, porque tem foguetes que têm a capacidade de alcançar aquele pedaço. Justamente por isso, Israel fez uma invasão terrestre no sul do Líbano para tentar garantir a segurança das suas cidades no norte. E, Carol, todo esse conflito continua tendo impactos econômicos que são muito fortes e que também vão causando mudanças significativas aí em cenários geopolíticos. Por exemplo, a Rússia conseguiu um alívio nas suas exportações de petróleo, com os Estados Unidos suspendendo parte das sanções temporariamente para que outros países tenham acesso ao petróleo russo. Pode ser o começo do fim desse embargo tão forte contra a economia russa. O presidente russo, Vladimir Putin, por exemplo, ameaçou cortar o fornecimento de gás para a Europa, que continua comprando gás russo, apesar de 4 anos de guerra na Ucrânia, mas o presidente Vladimir Putin chegou a ameaçar essa semana o corte do fornecimento de gás, justamente para exigir o fim dessas sanções contra a sua economia. Ele tenta capitalizar na crise que está sendo feita, tanto no mercado de petróleo como no mercado de gás, dois importantes produtos no setor energético, para tentar aliviar as sanções contra os russos. Isso não quer dizer que a Rússia necessariamente vai ganhar muito fôlego no longo tempo, no longo prazo, até porque o Irã é um parceiro da Rússia, mas a tentativa do presidente Vladimir Putin é ganhar terreno no curtíssimo prazo, tentar capitalizar o que ele puder dessa guerra. Então a gente vê, Carol, muitas ramificações desse conflito. Os europeus, por exemplo, estão sendo dragados para a guerra também. França e aqui o Reino Unido mandaram mais jatos e mais embarcações para a região do Mediterrâneo e para algumas bases no Oriente Médio para tentar defender os seus interesses por lá também. A gente vê lentamente esse conflito se ramificando por várias outras partes do globo, inclusive com consequências econômicas e geopolíticas.